E aí, galera, beleza? Finalmente, repito, finalmente, depois de, eu vou até brincar de séculos, eu consegui entrevistar essa figura que já tá aí no mercado, já tá bombando bastante, já desde aquela época, já há bastante tempo, mas que teve agora recentemente vários destaques. Por exemplo, One Punch Man, fez Boku no Hero, My Hero Academia, e agora recentemente Lupin II, Lupin III. Além, é claro, é conhecido por ter feito o Gon de Hunter vs Hunter, fez o Gaara de Naruto, enfim, uma infinidade de personagens que na qual vocês tanto adoram, e eu sinto bem que ele tem tido um destaque tremendo esse ano. Com vocês, Yuri Chessman, com a palavra Yuri Chessman. E aí, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, demorou bastante para a gente conseguir esse encontro, né? Porque eu tenho minha agenda é insana com trabalhos e com a escola de Kung Fu e eu não conseguia ajustar isso aí para dar atenção devida, né, para essa conversa aí, para essa conversa ser gostosa. Mas estamos aqui e vai dar tudo certo hoje e espero que eu responda a todas as dúvidas aí que todo mundo tem e vamos lá. Estou feliz de estar aqui. Perfeito. Bom, a primeira de tudo, né, sempre a gente faz uma pergunta, eu sempre faço uma pergunta de praxe, você contar um pouquinho da sua carreira, né, como você entrou para a dublagem. E eu vou incluir também uma pergunta que o Lucas Souza e o Vinícius, só para lembrar, Vinícius Roberto, que é do canal do Baixa com Dublagem, que é um cara fantástico, né, ele, inclusive, nós originalmente combinamos de fazer essa entrevista, mas infelizmente devido a várias circunstâncias não rolou, mas eu estou fazendo também por ele, essa matéria que acho que ele vai gostar, sem dúvida, e ele perguntou também se realmente você planejava entrar nesse meio. E o Lucas, como que realmente é entrar nesse mercado? Bom, vamos à primeira. A primeira é do Vinícius, né? Então, a primeira é que eu nunca planejei entrar nesse mercado. De forma nenhuma. A história é bem interessante, porque eu sou filho de dublador, né? Meu pai é o dublador Renato Márcio, das antigas, né? Começou lá na década de 70 e tal. Segunda ou terceira geração de dubladores aqui no Brasil. E eu tinha a mesma dúvida que existe hoje com as redes sociais, né, tal, dos fãs quererem conhecer os donos das vozes daquele desenho, daquele filme, e eu gostava a esse ponto, assim, eu sabia que eu tinha já noção que meu pai fazia esse trabalho, mas eu queria conhecer, além dele, né, que eu já sabia dos trabalhos que ele tinha feito, mas eu queria conhecer outras pessoas. Então, nas minhas férias escolares, eu enchia o saco dele e da minha mãe para deixar eu ir com ele trabalhar. E eles queriam que eu viajasse. Não, vai para casa dos seus primos, vai para casa da sua avó, vai passear com a sua mãe. E eu não queria. Eu queria ir com ele no estúdio. E era uma época em que não tinha toda essa facilidade de transporte, né? A gente está falando aí do comecinho da década de 90, finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. Faz bastante tempo, porque eu posso não aparentar, mas eu já tenho já não sou tão novinho assim. E eu ia com ele. Só que para isso acontecer, eu tinha que passar o dia inteiro. E eu adorava, ficava das 8 às 10 da noite dentro do estúdio, e era um outro processo de gravação onde o diretor ficava dentro do estúdio. E eu ficava com meu pai era o diretor na época, né? Então eu ficava e eu tinha que ficar em silêncio. Então imagine uma criança de 4, 5 anos em silêncio absoluto durante um dia inteiro. Então era uma coisa surreal. E eu gostava tanto que eu ficava para conhecer as pessoas. Eu ficava, nossa, eu não acredito, aquele cara que fez aquele desenho que eu gosto tanto. Nossa, agora aquela mulher, nossa, ele fez esse desenho e fez aquele outro. Então eu curtia isso, mas eu nunca tive pretensão de dublar. Só que eu fiz isso durante várias férias, né? Eu fiquei de, sei lá, 88, 89 até 91
fazendo isso. Assim, nas minhas férias escolares do meio do final de ano, eu ia com meu pai. E se ele não me levasse, era um dia inteiro de choro dentro de casa. E minha mãe não aguentava. Então ela falava, leva esse menino, senão ele não vai me deixar em paz. Aí meu pai levava, passava o dia com ele, não dava trabalho. Mas eu só queria isso, eu nunca tive vontade, ai pai, deixa eu dublar. Nunca tive. E aí, numa dessas ocasiões, eu fiz parte de uma transição onde mulheres faziam as vozes de criança. As crianças não dublavam ainda. E eu comecei a dublar exatamente nessa transição. Então existiam 2 ou 3 dubladores mirins nessa época. E aí, não sei o que aconteceu ao certo, mas estavam terminando um filme e precisavam de uma criança. Não sei se a criança faltou ou se era uma mulher que estava fazendo e faltou. E eu estava lá com meu pai, no outro estúdio, e falava, o filho do Renato está aí todo dia, vamos ver se ele faz isso. É uma falinha pequena e tal. E me colocaram lá para fazer, meu pai nem viu, essa primeira dublagem que eu fiz, meu pai nem participou, assim. Ele falou, filho, você quer, vai lá. E aí eu fui, e eles falaram, você tem que falar isso, isso e isso. Até lembro que tinha que falar um nome em francês, assim, era uma coisa já diferente para um menino de 6 anos, na época eu tinha 6, eu acho. E eu fui lá e fiz, e eles gostaram, eles falaram, nossa, parece que ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que de tanto eu ter assistido antes de subir numa estante para gravar, e eu falo subir porque eu tinha que subir nos tablados, né, porque eu era pequeno, e o microfone ficava numa altura muito alta. Eu fiz e eles falaram, nossa, menino, dá jeito pra coisa. Então falaram com meu pai, aí meu pai foi falar com a minha mãe, e eu gostei da experiência, eu achei divertido. Mas não era ainda a minha pretensão. Eu achava legal assim, pô, que legal, vou fazer também. Mas eu não tinha aquela coisa, nossa, agora minha voz vai estar na televisão. Nunca tive isso. E aí foi um passando pro outro, o filho do Renato está começando a dublar, tal. Não tinha o meu nome ainda, sabe? Aquela coisa, o filho do fulano que dubla. E aí eu comecei aos pouquinhos, fazendo umas coisinhas, outras tal, e me apaixonei. Depois de uns meses eu tava gostando muito. E foi assim que eu entrei, foi por acaso total. E eu gostei muito da experiência, continuei, meu pai e minha mãe conversaram comigo, se não for bem na escola, se tiver nota ruim, você vai parar de dublar. E eu me peguei nisso, e eu acho que foram as melhores notas que eu tirei na vida, foi a partir de então. Porque eu fiquei totalmente focado, eu falei, não posso tirar nota ruim, senão eu vou parar de dublar e tal. E aí foi assim que eu iniciei. Esse foi o início do Yuri na dublagem. E agora a resposta ao Lucas, como é que era a pergunta mesmo? Não lembro direito. Colocou essa questão da entrada do mercado, né? Mas eu também posso até meio que responder junto, complementando, que o que você falou é uma coisa muito interessante. Né? Você começou pequeno, já desde criança, naquela época ainda estava se adaptando à possibilidade de dubladores mirins surgirem, coisa que acho que é uma revolução. E o bem que você é um dos primeiros dessa geração, apesar que nós já tivemos. O Garcia Júnior também. Sim, mas não existia uma geração. Tem o Garcia Júnior, se eu não me engano, tem o Wendel Bezerra, o Ulisses Bezerra também, tem a Úrsula Bezerra também, mas eles foram pensados, né? Foram únicos na época, assim. Tem o Vigiane, o Orlando Vigiane, também começou jovem, mas assim, uma geração de 5, 6, 7, eu acho que eu fiz parte da primeira geração aqui no Brasil de dubladores. Sim, sim. Aí ele perguntou exatamente dessa questão da entrada do mercado, né? Que eu acho que também é meio que de praxe, obviamente, você tem que realmente ter o DRT de ator. Não há como poder escapar disso. Sim, não existe a possibilidade. O que existe enquanto crianças que iniciam nesse mercado, elas não são obrigadas a ter o DRT de ator. O que é o DRT? É um registro profissional. Quer dizer, você é um profissional naquela área, né? Então as crianças não são obrigadas a ter o DRT de ator.
Eles só serão obrigados após os 18. Então, o que vai acontecendo? A gente vai aconselhando os adolescentes, quando está lá com seus 13, 14 anos, a se engajarem mais nos cursos de teatro ou na faculdade de artes cênicas, porque quando bater 18 anos, aí o bicho pega. Aí precisa mesmo. Então, se eles se prepararem para isso, aí quando eles tiverem a idade requisitada, vai estar tudo certo. E por que precisa ser ator? As pessoas pensam assim, não, mas eu consigo. Ok, isso é um talento. Mas você precisa ser ator porque precisa ter uma regulamentação do trabalho, né? Os trabalhos, quando nós assinamos os contratos de trabalho, você precisa colocar lá, além dos seus documentos pessoais, você precisa colocar o seu registro de ator. Porque tudo isso precisa ser muito bem legislado, né? Então, tem órgãos que vão, por exemplo, tem a Ancine que vai estar em cima disso se a gente faz uma voz original, faz um outro projeto que não seja dublagem. Existe o nosso registro lá, né? Como ator. E por quê? Porque é muito fácil, é muito mais fácil eu como um fã, por exemplo, hoje em dia tem muito fandub, né? Eu como fã, eu posso pegar uma cena de um anime que eu gosto muito e dublá-la. Mas eu tenho o quê? Eu tenho tempo, eu faço 10 vezes, eu faço 20 vezes para ficar uma boa. O ator, o ator em dublagem, ele não vai ter todo esse tempo. Então ele precisa de ferramentas que só o estudo da atuação vai trazer. Que eu até brinco quando eu vou em evento, eu até brinco com determinadas situações, né? Como é que você vai fazer para chorar às 8 horas da manhã de um sábado, se você vai dublar num sábado? Como é que você vai fazer para chorar? Você precisa de técnicas para isso. Precisa de gatilhos que o trabalho do estudo da atuação vai te trazer. Como é que você vai fazer para dar risada numa sexta-feira à noite, sabendo que depois dali você vai pegar um trânsito de 2 horas para chegar na sua casa? Mas você precisa rir, a cena é engraçada. E isso é o trabalho de ator. Nós nos doamos muito para o personagem. E isso só quem estudou artes cênicas vai saber. Se não estudou, e eu não falo nem fazer uma faculdade, mas um curso de teatro que te profissionalize, né? Então, o ator em dublagem, ele precisa passar todas as informações só pela voz. Nós não temos figurino, nós não temos gestual, a gente só tem a voz. E aí que é a diferença, porque tem até fãs que têm facilidade para isso, e tem atores que não têm facilidade para isso. Quer dizer, não basta você ser ator para ser dublador. Você precisa, invariavelmente, ser ator, mas você precisa entender o processo e ter talento para aquilo. Então, por isso que você precisa de tudo isso, porque o nosso trabalho é muito mais ágil do que as pessoas acham. Às vezes, para fazer um filme que vá para o cinema, um ator principal, você não vai demorar meses para fazer aquilo. Vai demorar dias, poucos dias, 3, 4 dias para fazer aquele trabalho. Então você precisa ter muita ferramenta. E as ferramentas só vêm com o estudo, não tem jeito. Sim. É a cantiga, porque no caso é a mesma coisa. Eu como tradutor, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu só tenho apenas, por exemplo, 2 dias. E uma vez, nas vezes que eu fui traduzindo, eu tive cada 2 dias. É muito pouco tempo. Você tem que saber as ferramentas, tem conhecimento prévio da língua original que está sendo trabalhada para poder entender o que está acontecendo. E também entender o contexto. E depois disso tudo que nós comentamos, para você entrar, eu já tenho tudo isso, vou entrar. Como eu entro? Antigamente a gente tinha registro, né? A pessoa vai fazer um registro de voz no estúdio. Hoje em dia isso não existe tanto mais. O que existe? Você se colocar à disposição, você começar a ter contatos, pedir oportunidade para já trabalhar. E aí um diretor vê, fala para outro, que fala para outro, te utiliza 2 vezes, e assim você vai desenvolvendo. É muito de boca a boca. Por isso que o estudo é tão importante. Porque se você tem a oportunidade e na oportunidade você falha, com aquele, você vai demorar um pouquinho mais para voltar.
até a informação de que você melhorou chegar de novo no ouvido dele, vai levar um tempo. Então é bom que você esteja preparado para iniciar, né? Por isso que eu falo para todo mundo, estuda. Porque depois que, se você aparece e já aparece com algum material legal para entregar, né? Aí aquele diretor vai falar, ó, tem uma novidade aí, tem um Edu ali, tá aparecendo, tal, pá. Então aí você vai surgindo no mercado e vai conseguindo melhores trabalhos, sendo mais lembrado, e é devagar. Para ser consolidado é devagar. Eu já vi casos durante o meu tempo na dublagem de pessoas que subiram muito rápido e desceram muito rápido. Se você sobe consolidado, você sempre... Aí você pode confiar no final do mês quanto você vai ganhar. E a gente não tem certeza, nós somos todos autônomos, né? Ninguém é registrado em uma empresa. E como é que você vai viver então se você não é registrado? Exatamente pela sua qualidade, pelo seu relacionamento, né? Existem vários quesitos aí que influenciam, mas isso aí a gente pode falar numa outra oportunidade. Sim, isso que é legal. Mas que também eu brinco, é tipo você trabalha com cutelaria, né? Você está forjando um material muito bem interessante. Quanto mais você fazer um trabalho bem feito, a espada, a arma vai estar pronta, né? Sim. Quem é fã dessas coisas entenderá e seguirá a sacada, né? Isso aí. E, bom, eu vou entrar na segunda pergunta, vou puxar o gatilho que você falou do Renato Márcio, que é um cara fantástico, inclusive já vi vários trabalhos do seu pai, e você sabe muito bem que eu não sei se você sofre dessas pressões psicológicas, que a gente sabe muito bem que também existe os outros lados, não é só o lado que você colocou como motivo, como força, para poder você conseguir dublar, mas também a pressão que existe é de todos os lados para poder fazer um trabalho bem feito. Antigamente se não ter tido aquela cunha de seu filho do Renato Márcio, não, para você realmente chegar onde você chegou e ter sua própria marca. Bom, nisso eu acho que os meus pais fizeram um trabalho bem legal. Por quê? Mas propriamente o meu pai, né? Porque ele estava em contato comigo no trabalho. Ele não trabalhou comigo, quer dizer, eu não trabalhei com ele, eu sendo dirigido por ele, nos primeiros 6, 7 anos de profissão. Ele não me chamou para fazer nada. Por quê? No começo eu ficava meio ressabiado, eu falava, pô, mas eu tô trabalhando e por que ele não me chamou? Porque exatamente ele não queria que existisse o rótulo do filho do dublador. Ele queria que eu crescesse pelas minhas próprias pernas. Então, nos primeiros 7, 6 anos, tudo que eu consegui não foi através do nome dele. É lógico que eu estava no mercado por conta disso, mas eu não me mantive no mercado por conta disso. Então eu acho que foi um trabalho legal. Como eu já cresci assim, nunca existiu aquela coisa, aquela pressão de, nossa, você tem que fazer um trabalho fantástico porque você é o filho do Renato, porque eu não iniciei com essa pressão, sabe? Então eu nunca tive isso, assim, nossa, eu sou... É lógico que, como filho, eu tenho essa coisa, né? Poxa vida, eu tenho que, né? É a minha família que está envolvida nisso, né? Nós temos que prezar o nome da família. Mas não tem essa pressão de eu tenho que fazer um trabalho bem feito, porque meu pai nunca levantou bandeira de, não, meu filho é um ótimo dublador, ou não sei o quê, ou escala em meu filho. Nunca teve isso. Ele sempre deixou muito à vontade, assim, sabe? Então, eu nunca sofri essa pressão, não. Não tem essa pressão. Ah, sim. Bom, outra questão na qual você comentou e também eu estou planejando ver se consigo entrar, é que eu sei que você também trabalha com artes marciais, no caso Kung Fu especificamente. Sim. Como que a arte marcial pode te ajudar no desenvolvimento do ator e do dublador, em termos de disciplina? Fantástico. Boa pergunta. Inclusive eu já fui convidado a dar algumas palestras falando disso, sobre o que a arte marcial influencia no mercado de trabalho, no seu lado profissional. Inclusive eu estou com uma blusa aqui da minha organização de Kung Fu, né? Eu me vivo de Kung Fu. E o Kung Fu entrou na minha vida num processo muito, muito difícil. Eu tinha largado
Sempre tive contato com arte marcial. Comecei a arte marcial com 7 anos. Comecei com karatê. Eu fui até os 14, mais ou menos, com karatê. E o que aconteceu? Eu tive um problema num campeonato, eu me lesionei, e eu fui mal diagnosticado, e eu fiquei mancando durante meses. E aí eu me desgostei da arte marcial, sabe? Assim, eu achava que o problema tinha sido a arte marcial, e não o médico ter me diagnosticado errado. E aí eu me afastei, comecei a me embrenhar pelo lado da música, né? E cheguei a tocar na noite e tal. E isso é muito... A música é fantástica, eu vivo com música também. Só que o fato de tocar na noite, eu não soube me adaptar muito bem. Isso desgastou muito a minha saúde. Então foi uma fase em que eu engordei muito, pesei quase 100 quilos. Sabe assim, noites mal dormidas, muito problema. E eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,61 m, imagina. Com 100 quilos você fica gigante, né? E aí eu tive um problema e eu dublava. Eu virava à noite e ia dublar, à base de café, à base de energético. Teve um dia que eu tive um apagão no estúdio. Apagou. E aí quando eu retomei a mente, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque não vai dar certo esse caminho. E minha irmã tinha começado Kung Fu. Aí eu comecei o Kung Fu. E eu me encantei novamente com a arte marcial. E ela começou a mudar o meu corpo. Eu comecei a me alimentar melhor por conta disso. Comecei a voltar a ter mais disciplina, que eu sempre fui disciplinado e eu perdi durante um tempo a disciplina, quando eu estava na noite. E me fez tanto bem, eu tive uma mudança, eu emagreci, eu fiquei com saúde novamente e tal. E essa mudança foi tão grande em mim que eu queria passar para frente, eu queria que outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive. E aí nós, junto com um grande amigo, que é o meu sócio hoje em dia, o Guilherme Garzon, nós tivemos a oportunidade de ter a escola também debaixo da batuta do nosso mestre Serra, da nossa mestre Márcia, do nosso mestre Tomizar, que são pessoas fantásticas que nos acompanham aí. Aí nós tivemos a oportunidade de abrir a escola. E aí é outra coisa, né? Porque eu deixei de ser um aluno para ensinar as pessoas Kung Fu. E isso abriu muito minha mente. A arte marcial, para mim, foi talvez a coisa que tenha feito mais diferença no meu trabalho na dublagem. Porque o Kung Fu me ensina muita disciplina, muito comprometimento, resiliência, honestidade, sabe? Justiça. E eu tento colocar isso no meu trabalho. Quando eu vou para o microfone gravar, eu tento colocar todas essas coisas em questão. Então, eu tento ser o mais pontual possível, eu tento ser o mais serviçal possível para atender o que o diretor me pede, porque ali eu estou servindo, então eu não posso colocar o meu ego em cima daquilo. Por mais que às vezes eu não concorde com o que o diretor está pedindo, mas ele é o diretor. Eu tenho que entender essa hierarquia. Eu acho que o Kung Fu me ajuda nisso, sabe? Quando eu sou o diretor, eu também estou aberto. Às vezes o dublador não concordar com o meu ponto de vista. E aí o meu papel como diretor é explicá-lo por que eu preciso que seja feito daquele jeito. Então, isso é justo. Ele tem o direito de discordar de mim. Eu não posso me ferir por isso. Mas eu tenho o dever de explicar para ele o porquê que eu preciso que seja feito assim. E sempre funcionou. Então, a minha vida, ela na dublagem, ela deu uma guinada muito forte depois que eu comecei a aplicar as ferramentas do Kung Fu na dublagem. Porque eu poderia fazer Kung Fu e não ter aplicado. Então o nosso mestre costuma dizer que o verdadeiro artista marcial não é o que vai para dentro do tatame e luta. É o que coloca todos aqueles preceitos na vida dele. Né? Porque ele é 24 horas por dia um artista marcial. Ele não é nas 2, 3 horas que ele está na escola. E aí a minha vida
desenvolveu muito, tanto na dublagem quanto em vários quesitos. Mas como a gente está falando de dublagem, eu estou pontuando a dublagem. E aí as coisas melhoraram, eu já não vejo mais problema nas coisas. Uma coisa que o Kung Fu me ensinou, que o problema não está nos lugares, o problema está com você. Então você pode fazer os lugares serem melhores se você mudar a sua postura. Então, hoje em dia eu não tenho desafeto na dublagem, eu tento manter o máximo de equilíbrio entre as coisas. Quando eu vejo que duas pessoas estão ali meio que entrando num faísca, discutindo, eu tento apaziguar. Esse virou a minha, vamos colocar, a minha função, sabe? Eu tento sempre manter um ambiente agradável, porque o que a gente faz é muito gostoso, muito agradável. Tanto a parte de entretenimento, sabe? Levar risada para as pessoas, ou levar informação para pessoas que não têm capacidade de ler por ter problema visual, ou por serem analfabetos. Nós vivemos num país em que temos muitos analfabetos. Como é que aquela informação vai chegar para ele vindo de uma outra língua? A dublagem é um serviço para isso. Então, o nosso trabalho é muito gostoso. Por que ele ser pesado? Eu acho que não deve. E o Kung Fu me ensinou a não deixar ele pesado. E aí eu evolui muito. Essa é o meu trabalho no Kung Fu, do Kung Fu para a dublagem. Interessante. Eu entendo perfeitamente, porque eu sou praticante de yoga, né? Eu já pratico yoga, já comecei a retomar meu treinamento agora. 2 meses para ser exato de treinamento aqui em casa. Eu sei como que é, você criar uma rotina, você se organizar, criar uma mente preparada para ver os desafios que vai haver no dia. Então, essa questão toda das artes marciais, você comentou, é muito interessante e é legal, que a gente precisa, eu acho que para toda a vida, né? Você tem que estar preparado mentalmente, você tem que estar iluminado o tempo todo, ver as ideias, juntar, conversar. É uma coisa que muitas pessoas têm essa dificuldade. Tanto que, inclusive, também por conta dessa pandemia, eu decidi entrar no desafio, né, de 25 dias, fazer 25 flexões durante 25 dias. Né, uma pessoa fez essa iniciativa, depois chamou outra, depois eu decidi entrar no meio e comecei a fazer 25 dias fazendo todo o treinamento. Não só esse treinamento, mas sim adicionar essas flexões a mais. Porque é uma forma de poder ajudar pessoas a se livrarem dessas doenças. Não é bem se livrar, mas sim dar um start. Porque a gente sabe, não é fácil. Isso também, a gente sabe lidar com pressão do trabalho, pressão do serviço. A dublagem, a gente tem que também criar um ambiente que seja bem pacífico, desenvolto, livre. E a gente precisa disso. A mesma coisa vale em qualquer área. E isso que você colocou, eu acho fantástico, né? Ter isso na cabeça, ter isso na mente. Quanto mais você ter essa disciplina, mas também você conseguir ser neutro, ser pacífico e ajudar a desenvolver outras pessoas, é isso que é legal. É, muito bom. Isso é muito bom. É gratificante. E bom, eu vou entrar agora nas perguntas de alguns fãs. Inclusive, tem uma que eu vou fazer, que recentemente você fez One Punch Man, e teve um grande destaque, foi a parte das adaptações. Quando eu vi a palestra de vocês em 2017, com o Diego Lima e o Michel de Fiore, eu estava lá, acho que você deve se lembrar, eu estava lá fazendo umas perguntas também. Como que a adaptação em si fez um grande sucesso, né? Que a gente até foi comparado com o Yu Yu Hakusho, as sacadas, as gírias. Como que foi isso? Primeiro, já é um privilégio ser comparado com o Yu Yu Hakusho, porque o Yu Yu Hakusho é um anime grande, né? Muitos episódios, né? Teve tempo de se construir todo um arco de história, as piadas desenvolvendo. One Punch Man nós não temos tudo isso, né? São pouquíssimos episódios em comparação com o Yu Yu Hakusho, né? Então, já ser comparado é um privilégio. E outro privilégio é pelo fato do anime já ter sido lançado, quer dizer, os fãs já conheciam esse anime, o One Punch Man, antes da dublagem. Não foi uma estreia mundial, né? Então, às vezes a gente recebe relatos, né, pelas mídias sociais ou num evento que a gente vá,
de que a pessoa assistiu no original, no japonês, e depois assistiu a nossa dublagem e gostou, achou legal, tal. Então isso também é muito gratificante, porque é difícil chegar nesse ponto com fãs exigentes, né? Então foi muito legal participar desse processo todo. Como nós chegamos a isso? A grande verdade é que eu acho que nós unimos forças e pessoas que estavam com o mesmo propósito. Eu sempre fui muito a favor de deixar a dublagem o mais parecido com a nossa realidade. Porque a dublagem é uma versão brasileira. Não é uma tradução literal brasileira. É uma versão. Então, versão é adaptado. Eu sempre fui a favor disso. Eu sempre tentei, quando me deram a liberdade, de deixar o meu texto mais solto possível para ser engraçado quando tem que ser engraçado, dramático quando tem que ser dramático, mas para a nossa realidade. E aí, eu tive a sorte de ter o Diego Lima como diretor, porque ele também estava com essa ideia. Porque ele pegou o espírito do anime, coisa que eu não tinha entendido, eu não tinha pego ainda no começo, porque eu cheguei lá para dublar, nós passamos por uma bateria de testes e tal, mas eu não entendia o mote do anime. Ele já, como diretor, já tinha ido pesquisar e tinha entendido. O One Punch Man é uma grande sátira, na minha opinião, de vários outros animes. Então, ponto, ele tem que ser engraçado. E como ele vai ser engraçado? Aí é o perigo. Por quê? Ele foi criado numa cultura totalmente diferente da nossa, que é a japonesa. E nós dublamos em cima de uma versão americana. Quer dizer, muito do conteúdo original já tinha se perdido naquela versão. E a gente ia pegar aquela versão como base para fazer o nosso. Quer dizer, a chance de dar erro era enorme. E aí o Diego foi atrás do original em japonês. Nós continuamos dublando em cima do inglês, mas a gente tinha a referência do japonês para saber onde era mais bravo, onde era mais engraçado, onde era mais cômico. E porque a grande chave do One Punch Man é a quebra de comicidade, né? É uma coisa séria, depois é muito engraçado, depois é muito debochado, e isso tem que ser muito bem definido para dar graça, né? E aí nós tivemos ele nos guiando, o meu parceiro Michel de Fiore, que fez o Genos, também foi muito importante, porque o Genos não tem muitas piadas, tem uma ou duas no anime todo, mas ele deixava anotações para mim no texto. Yuri, faz essa piada assim que vai ficar engraçado, tal. Então foi um trabalho em conjunto, realmente, foi muito legal de fazer. E a gente foi arriscando, né? A gente não sabia se o cliente ia aprovar ou não, nada daquilo que a gente estava fazendo. Só que a gente fez uma gracinha, duas no primeiro episódio, esperamos um retorno, um feedback, tudo aprovado, a gente foi pro segundo, arriscamos um pouco mais, tudo aprovado. Aí a partir do terceiro, quarto, a gente enfiou o pé na jaca e brincamos com tudo que a gente podia. E foi muito bem aceito. E eu acho que foi bem aceito exatamente porque tem coisas ali que são muito, muito parecidas com o que a gente vive. Às vezes tem frases que até eu, Yuri, não posso falar, mas meu tio fala, meu primo, ou você conhece um vizinho, né? Então, fica muito familiarizado, né? Você fala, olha que gostoso de escutar isso aí, porque a gente não escuta com frequência isso numa dublagem, né? Então eu acho que o trunfo da dublagem foi isso, foi trazer pro Brasil, sabe? Assim, ficou uma coisa bem brasileira. Eu acho que esse foi o prêmio do One Punch Man. Sim, e isso que é legal. Eu lembro que na época foi uma dublagem praticamente artesanal, totalmente artesanal. Vocês readaptaram, fizeram uma loucura danada. Tanto que eu vi dei uma olhadinha tudo que vocês adaptaram. Meu Deus do céu! Como é que eu vou ter cabeça pra isso? Porque eu sou uma pessoa ao contrário. Eu sou eu sou ruim de piada. Então imagina como pensar isso. Eu achei muito bacana essas questões. Tanto que eu lembro, vocês comentaram sobre esse desenvolvimento. Também, inclusive, fazer o Saitama. Que bomba! Fala isso, que bomba vocês pegaram. Você pegou, principalmente.
Sim, sim, porque exatamente, e foi muito difícil a gente calibrar esse comportamento do Saitama, porque a gente não poderia se contaminar com a versão que a gente estava fazendo, que era a americana, que não tem muita graça. E também não poderia ser muito parecido com o japonês, porque a atuação japonesa é um pouco mais. Um pouco mais não, é over com relação à nossa, né? Quando eles gritam é muito mais gritado, quando eles choram é um berreiro, sabe assim, é muito mais exagerado do que a nossa natural. Então a gente teve que tomar esse cuidado. Então realmente foi muito difícil. Na hora do Saitama ser heróico, colocar um tom de voz que transparecesse esse heroísmo. Quando ele tinha que ser debochado, conseguir essa voz, o volume, o trejeito. Quando ele tinha que ser engraçado, conseguir esses elementos. E ele fazia isso de uma frase para outra, né? Ele mudava muito rápido. Então foi um trabalho que deu muito trabalho. Mas é muito gostoso de fazer porque você vê que está todo mundo envolvido, todo mundo querendo que o trabalho saia bem, né? Seja bonito. Então, dá trabalho, mas é muito prazeroso. Mas foi difícil, não foi fácil, não. Foi um trabalho bem difícil. E dublar anime eu acho muito difícil, no geral. Uhum. E justamente vou entrar nessas questões, porque tem um amigo meu, o Edson Júnior Push, eu não sei se é assim que pronuncia, até peço desculpas, ele perguntou sobre o Gon. Você teve essa oportunidade de fazer um Hunter vs Hunter, Fantástico. né? Que foi uma dublagem de um projeto de 99, e se você teria essa chance de dublá-lo, que teve a versão recente, de 2011. Então, me perguntam sempre isso. Por que parou? Não sei. Eu não sei por que a dublagem parou. Nós não terminamos aquela saga. Não existe o final daquela saga. Eu não sei por que parou, realmente. É um personagem que eu adorei fazer. É um dos meus top 5 ali, o Gon. Porque ele é inocente, mas ele não é um inocente bobo, ele é um inocente puro, né? Ele é inocente de bondade, não é inocente de bobão, né? Que todo mundo passa a perna. E a história do Hunter é muito, muito legal, né? Porque você vive com os personagens durante muito tempo e cada coisa que eles conquistam, você entende o valor daquilo, né? Diferente de alguns animes onde a gente tem já poderes. No segundo episódio já tem um personagem com poder, tal. Pro Gon conseguiu o primeiro poderzinho dele, demorou. Foi tempo, 30 episódios, sei lá, pra ele conseguir. Aí você viu ele conquistando aquilo, você se sente conquistando também. Então, eu dublava assistindo. Eu falei, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu gostava muito de fazer. E eu gostaria muito de que fosse dublado também esse novo anime, né? Que já não é tão novo assim, mas mais recente do que o outro. Eu gostaria, né? Todos cresceram, tal. Tem uma outra vertente, né? Porque eles são mais maduros. Eu gostaria muito de fazer, e eu sei que acompanharia a minha voz, né? Eu conseguiria fazer. Agora, por que não é feito? Eu não sei te dizer, na verdade. Tem que colocar umas hashtags aí na internet, né? Hashtag dublem Hunter 2011, sei lá, para ver se os canais de streaming vão lá e dublam, porque eu acho que existe público, né? Porque o Hunter é de uma fase em que ainda se assistia muito anime dublado. Então, eu acho que as pessoas gostariam que fosse com as mesmas vozes da época, né? Não que mudassem também, porque senão perde muito a essência, né? Mas eu gostaria muito de dublar. É um anime que eu tenho muito carinho, muito carinho. Seria fantástico. Sim, sim. Isso que marcou. Tanto que tem vários outros, ainda mais que tem uma pergunta interessante, né, que é o Paulo Henrique, ele fez duas. Ele perguntou que, às vezes, ele sempre quis saber essa curiosidade, porque no meio do áudio, sempre acontece de ter uma versão original ou inglês, né, na parte de reação, que a gente sabe muito bem que muitos dubladores têm essa dificuldade de fazer reações. E também fez uma outra pergunta, na qual você fez uma participação muito interessante. Você assumiu por alguns momentos o Gohan em Dragon Ball, quando que era, na verdade, a Fátima Noia.
Isso até ele citou, é até incrível, ele até fã disso, incrível. Ele citou o episódio 184 e a partir desse daí, em seguida, você foi assumir esse personagem. O que aconteceu naquela época? Tá, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Com relação a essas coisas do áudio original, existem dois fatores. O primeiro é, às vezes, a dificuldade do dublador em fazer aquela cena. Mas isso eu colocaria que é 2%. Isso é muito difícil acontecer. Do dublador não conseguir. É muito difícil. Muito difícil. Os outros 98% eu colocaria como existe um processo quando o filme chega no estúdio para ser dublado, as faixas de áudio são divididas. Então existe a faixa mixada, existe a faixa onde só tem as músicas e os efeitos, e existe uma terceira faixa, a quarta faixa, onde existem as reações de alguns personagens. Por que existem essas reações? Exatamente, às vezes, por serem muito difíceis de reproduzir em estúdio, aquilo foi reproduzido num outro contexto, ou aquilo foi mecanicamente modificado, um grito foi estendido de um tamanho que é quase humanamente possível de um ser humano fazer, ou tem uma diferença vocal muito gritante que não consegue ser reproduzida na mixagem, então é deixada aquela versão. E em alguns casos, essa faixa de reações está junto com a música e os efeitos. Então não tem como ser tirada. Por mais que o dublador consiga fazer, quando for mixado junto com a dublagem, aquela parte vai estar lá. Então, para não ficarem duas reações, uma sobreposta à outra, tira-se a da dublagem e mantém-se só aquela que está junto com a música com efeito. É isso que acontece. Então, uma pequena parcela é incapacidade. Os outros 98% é que o filme chega assim. Então, às vezes, não tem muito o que ser feito. É isso. Com relação à minha entrada no Dragon Ball Z, não aconteceu nada. A Fátima não morreu, a Fátima não brigou, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que o Gohan, ela fazia desde o início. E ele veio se desenvolvendo, né? E como ela era uma mulher fazendo uma criança, existem alguns trejeitos que ela descobriu para fazer uma criança. Só que quando ele chegou num certo estágio e ele ia virar Super Saiyajin 2, porque até o 1 ela conseguiu, ele ficava com músculos, ele ficava com uma outra aparência. E se ela mantivesse aquela voz que ela fazia, ele ia ficar infantilizado. E era exatamente isso que não podia acontecer. Ele tinha que já ter uma postura de um adolescente forte. E aí, pelo cliente, foi proposto a mudança do dublador. Porque como ele mudou drasticamente, talvez a mudança de voz não seria tão vista com maus olhos, entendeu? Porque ele ficou mais forte, ficou mais poderoso. Então, mudar a voz também seria uma proposta. E foi aí que eu entrei. Então não aconteceu nada. Simplesmente viram na época uma voz que poderia se encaixar melhor à voz dela sem ter uma mudança muito forte, né? E eu fui chamado para fazer. E foi uma honra, porque eu assistia Dragon Ball. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer, eu quase caí para trás. Foi legal. Quase uma... Na verdade, a primeira escala eu não consegui fazer. Eu não consegui, eu fiquei paralisado. Eu fiquei passado, eu não fiz. Aí eu fui embora. Me mandaram, vai embora e tal. Aí eu pensava que eu tinha perdido o papel porque eu não tinha conseguido fazer. Mas me escalaram de novo, eu fui lá e fiz. De tanto que eu gostava, né? Nossa, incrível isso, incrível. Foi muito legal essa fase. Bom, agora também vou entrar uma outra série aqui na qual eu já entrevistei vários colegas, inclusive voltados a essa série fantástica, que é a Cavaleiro do Zodíaco, e eu brinco, acho que talvez esse é o primeiro que eu entrevisto que participou do Lost Canvas. É o primeiro que eu entrevisto. No caso, você fez o Yato,
de unicórnio. Hiato de unicórnio. E Sim. também eu vou entrar no James McAvoy, que você já faz bastante pro X-Men recentemente, que é um outro trabalho Sim. incrível. Como que é lidar com essas diferenças entre live action ou dublagem, digo assim, ou personagens carne e osso, e animação, no caso do anime? Bom, primeiro eu tenho a honra de ter feito 2 versões de Cavaleiros, né? Que foi a clássica, que eu dublei o Wiki criança, né? E depois fazendo Lost Canvas. Então é um marco, né? Assim, conseguir ter sido chamado para fazer 2 animes de uma franquia, se a gente pode dizer assim, né? É muito gostoso. E com relação a diferença entre live action e desenho, ela é gritante. Por quê? Porque quando você tem um live action, você tem muito mais informações claras do que no desenho. Porque eu tenho o áudio, eu tenho a imagem, eu tenho a fisionomia do ator, eu tenho o olhar dele, eu tenho a cor da pele, eu tenho o tremor às vezes do lábio, tenho várias coisas que me passam essa informação de como eu devo proceder para dublar aquilo bem dublado. Em contrapartida, no desenho, eu perco muitas dessas informações, né? Não existe tantos detalhes riquíssimos assim. Então eu tenho que estar muito ligado no contexto e muito ligado no áudio. Essa é a minha opinião do Yuri. E por isso eu acho mais difícil, até porque em alguns casos, por exemplo, caso de anime, não de desenhos em geral, porque hoje em dia nós temos animações riquíssimas em detalhes, mas no anime, a característica do anime é não ser tão rico em detalhes assim. Então, a labial não é igual à labial de um humano, é diferente, então são coisas que dificultam o trabalho de dublagem. Por isso que eu acho difícil desenho. Não que eu não goste de fazer, eu adoro fazer desenho, mas eu acho mais trabalhoso para ficar legal o resultado, dá mais trabalho do que um live action. Mas o live action também dá trabalho caso o seu ator seja muito bom, porque você precisa continuar naquele nível, ou se ele é muito ruim, porque você precisa melhorar aquele nível. Então tem esses problemas. Então eu não consigo desenvolver, aliás, eu não consigo ver que é tão fácil quanto um live action a dublagem de um anime ou de um desenho. Eu acho o desenho e anime mais difícil de ser feito. Aí com relação ao James, que você citou aí, ele é um exemplo de um bom ator. Eu adoro fazê-lo porque ele é um ótimo ator. Então de todos os filmes que eu fiz, tanto da saga do X-Men, quanto outros filmes que eu dublei também, porque aqui em São Paulo eu dublo bastante, né? Ele é muito rico em detalhes, em expressões, então é muito difícil de dublá-lo. E ele muda muito, ele não é aquele tipo de ator que é o ator fazendo vários filmes. Ele veste totalmente o personagem, então ele muda a forma de falar, ele muda a expressão dele, ele muda o volume, ele muda o ritmo de fala em cada personagem que ele faz. Então, toda vez que eu vou dublá-lo, é um choque. Assim, nossa, ele tá diferente. Então, é um desafio. Mas eu adoro, como eu te disse. Eu acho difícil, mas eu acho muito prazeroso. Eu gosto de fazer. Sim, sim. Isso que é legal, né? Cada papel que a gente pega, a gente vê, tem suas nuances, tem sua linha que você desenvolve para poder fazer aquela que a gente fala de construção da personagem. Como que aquele ator chegou para poder chegar aquilo lá? Não é só pensar em criar, não. É você pesquisar, ler muito. Isso que eu falo também, que eu comecei com essa questão também, começar a atuar, a gente pensa isso. Como ver as suas coisas, tudo que acontece à sua volta. O James, o McAvoy, o cara, eu percebi, é um monstro. Uma hora fazia ação, depois ele faz comédia, depois ele faz um suspense, né, que é outra vibe, é outra linha. Então, seu ele fica pasmo, fica não assustado, mas sim, fica
com os olhos esbugalhados. E eu vejo isso, inclusive já vi alguns trabalhos, você dublando ele, que é incrível. É uma coisa que não há comparação entre papel e o outro. E é claro, agora, voltando à questão dos lances dos animes, que realmente é o que mais te dá um destaque, já desde criança, eu fico surpreso com como você evoluiu, como você se desenvolveu, né? Isso o tempo todo, sempre acompanhei, né? Obrigado. E tem muitas coisas aqui, que na qual, inclusive, tem dois que perguntaram uma pergunta um pouco complicada, mas eu vou tentar fazer e traduzir. No caso de Vago Bicho, que eu quero mandar um beijo para ele, ele fez uma pergunta interessante, que se você teve alguma dublagem bem problemática, a ponto que você teve que abandonar, ou não precisou disso. Não, eu nunca abandonei. Eu nunca abandonei nenhuma dublagem. Nunca fiz isso. E eu acho que o Kung Fu entra muito nisso. Aquela coisa de calma, de respirar, da resiliência. Não vou te falar que já tiveram oportunidades que eu tive que usar muito Kung Fu. Porque às vezes o ambiente não está bom assim, está tudo muito tumultuado, você não tem as informações que você precisa para entregar um bom trabalho, as pessoas não estão ali envolvidas naquilo, sabe? Então, dá vontade de ir embora. Mas eu acho que essa é a lição. Eu fui chamado para fazer aquele trabalho, eu tenho que fazer o trabalho até o fim, com a melhor qualidade possível, mesmo que as situações não me ajudem, mesmo que eu não tenha as condições necessárias. O que eu posso fazer, a partir daquele dia, não aceitar mais dublar naquele lugar, ou dublar com aqueles profissionais, mas eu não posso abandonar. Eu acho que abandonar não é que eu estou julgando quem faça isso, jamais. Cada um tem a sua verdade. Eu estou falando, não é a minha verdade. Eu acho que abandonar não faz parte. Eu posso tomar uma outra atitude a partir de então. E eu acho válido. Agora, largar eu não acho legal, não. Exato. É quem dizem, eu tenho esse pensamento muito parecido com o seu nesse sentido. Abrir mão, desistir de alguma coisa, eu sei como que é. O preço da desistência é muito alto. Eu fiz um debate sobre esse assunto, e a gente pode parar no meio da coisa. Se você está no meio do jogo, vai até o final. Vai até a última gota de sangue, que eu uso essa expressão, até a última gota de si mesmo, para poder você conseguir fazer o espetáculo acontecer. Eu lembro quando eu comecei, na minha primeira peça, o ano passado, eu comecei a atuar, né? Ainda estou buscando o meu DRT. Na primeira peça, eu falei pro meu diretor, não vamos recuar. Isso justamente no último momento acontece uma situação chata, nem vou comentar, não cabe aqui, mas eu tive que me virar para poder pegar o personagem, fazer tudo rapidamente, me adaptar e fazer as coisas acontecerem. Eu aprendi isso com a vida mesmo. Nunca desista. Não pare. Só tem que saber parar quando é a hora, quando é o momento. Como diz uma frase, lembra? Um personagem citou. Quando o livro chega ao final, fecha o livro. Sim, exatamente. E o Gabriel Tilleman, acho que é isso, Gabriel Tilleman, ele perguntou qual é a história mais maluca, mais louca que você teve em todos esses anos de dublagem? Nossa! Louca, teve uma que outras pessoas participaram comigo. Não foi louca de nada ruim que aconteceu, nada disso. Mas foi uma coisa surreal, assim. Foi numa época em que as pessoas ainda não dublavam juntas. Hoje em dia nós dublamos separados, né? Vai um dubla, depois entra o outro. Naquela época já existia a possibilidade de dublar separado, mas quando eram dois personagens que atravessavam o filme ou atravessavam a série juntos, era melhor que fizessem juntos por causa de problemas técnicos, né? De questões de canais para serem gravados, tal. E nessa época, nós fizemos uma série em que eram quatro adolescentes. Eram 2 meninos e 2 meninas. E
Fizemos o teste, recebemos a notícia de que ganhamos. Ok, legal, uhul, tá. Era época de locadora, né? Não tinha streaming nem nada. E, ok. E aí nos ligaram no final de semana. Aliás, nos ligaram na sexta-feira falando assim, ó, vocês têm disponibilidade? Yuri, você tem disponibilidade para amanhã para fazer aquela série que você foi aprovado? Aí eu falei, tenho. Quantas horas você precisa? Eu preciso de 22 horas de dublagem. Aí eu falei assim, como assim 22 horas? Mas aí não vai... Como é que a gente vai fazer isso? Então, aconteceu um problema, não sei o quê, e aí isso precisa estar na locadora na semana que vem. Era uma série que ia pra locadora. Tinha algumas séries que tinham na locadora, né? A série toda e tal. Eu não lembro quantos episódios eram. Eu só sei que aí, adolescente, né? Finalzinho da adolescência ali. E todo mundo topou. E eu lembro que nós entramos no estúdio às 2 da tarde do sábado. E nós ficamos até domingo à noite dublando. De madrugada, nós passamos a noite lá, dublando. Às vezes o que aconteceu? Em cenas em que tinham só 2 personagens, outros 2 saíam, iam tomar uma água, ou cochilavam, ou falavam assim, vamos fazer uma sequência aqui com 2, deixa os outros 2 cochilarem e tal. E a gente fez essa loucura. O diretor disso foi o Carlinhos Silveira. Muito conhecido aí, né? Ele entrou nesse barco com a gente, então o Carlinhos lembra muito bem. Foi uma loucura isso aí, foi um negócio surreal. E todo mundo topou e nós conseguimos finalizar o trabalho. Mas assim, eu acho que se fossem 4 pessoas sãs, não iam aceitar. São 4 malucos, né? Eu fazia parte desses malucos. E o Carlinhos também comprou essa briga, então deu tudo certo. E o Carlinhos até comenta que ele achava estranho, porque eram 4 e a gente às vezes assim tava super cansado, mas a gente fazia takes enormes e que ninguém errava. Eu acho que a gente tava tão concentrado em fazer o negócio para ir embora que a gente acertava bastante, assim, a gente não dispersou, mas nós ficamos exaustos. Tanto é que depois a gente cancelou parte das escalas da semana que a gente não tinha condição de na segunda-feira estar trabalhando. Nós dormimos 2 dias seguidos depois, sabe assim. Mas foi a maior maluquice que aconteceu comigo na dublagem, acho que foi essa. Minha nossa, que loucura. Eu não imaginava isso. E essa situação irônica, nem sei que palavra posso usar. Que é inacreditável, né? Você tá numa pressão de tempo, né? Eu sei que no meu caso, ter 2 dias, às vezes, eu não sei se Deus quiser, pode acontecer de eu ter que trabalhar em menos de 1 hora uma tradução, isso pode acontecer. 1 hora ou 2 horas, não sei. Sim. Pode acontecer. Eu tenho que trabalhar com essa loucura, né? Em essa pressão de tempo. A gente sabe, o tempo praticamente não é o nosso inimigo, é a forma como que a gente tem que administrá-lo, que é dificílimo. Agora, você fazer uma dublagem em 22 horas, meu... E é uma série, eu acho que eram 8, 10 episódios, sabe? Nossa, meu Deus. É um negócio assim. Eu não sei te precisar quanto, mas não era um filme, né? Era uma sequência e tal. Imagino. É muito cansativo você ter que fazer isso, fazer todas as questões rapidamente e fazer em tão pouco tempo. É uma pressão danada. Então, cara, dou os parabéns por isso, porque não é brincadeira. A gente tem que lidar com todas as questões que aparecem à sua volta. Eu já tenho frisado. Tanto que a minha próxima pergunta é justamente sobre esse assunto e que, infelizmente, nos pegou bastante, que é a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. E como que para você tem sido essa situação? E outra questão, que eu englobo junto, recentemente você está participando de uma campanha chamada Alô Quem Fala, que é fantástica. Então, isso foi uma fatalidade que aconteceu, né, no mundo todo, né? Todo mundo sofreu com isso, no Brasil também. Por conta do governo também não nos dá uma assessoria para isso, né, infelizmente. E a dublagem sofreu muito com isso. Por quê? Porque o estúdio, para quem não conhece, o estúdio é um ambiente
muito, muito difícil para a situação atual, porque são ambientes pequenos, com ar-condicionado ligado sempre por causa do funcionamento das máquinas, com revestimentos acústicos porosos em que a retenção de gotículas, de saliva, de tudo isso, é muito maior do que numa parede lisa. Temos a questão da proximidade entre técnico e diretor. O dublador está um pouquinho isolado, mas em compensação o dublador vai falar no mesmo microfone que outro falou. Então, assim, é um ambiente, se a gente pode colocar, com a capacidade de contágio maior. E aí o que aconteceu? As pessoas, os dubladores, não queriam se colocar a esse risco. E aí os estúdios de dublagem paralisaram por um tempo as dublagens. Só que, como eu disse lá no começo, nós somos autônomos, né? A gente precisa produzir para receber. E aí a produção parou. Surgiu a ideia de dublar-se remotamente. Como? Cada dublador teria que correr atrás de comprar um microfone, ou um microfone analógico, ou um microfone USB, ter um computador compatível, com uma conexão boa, né? Para fazer um processo diferente de dublagem, onde o técnico estaria em sua casa, o diretor em sua casa e o dublador em sua casa. Cada um em sua casa e eles fariam o trabalho. Ok. Lindo na teoria. Na prática é um pouco mais complicado. Porque você precisa de um ambiente tratado para isso. Acusticamente e isolado também. Então não adianta eu ter uma acústica fantástica e o meu cachorro latir e entrar na gravação. Como não adianta eu ter um silêncio absurdo, mas eu tenho um ambiente que não é tratado, então quando eu grito a minha voz ressoa, parece que eu estou dentro de uma catedral. Então esse foi um problema que a dublagem atravessou. Então alguns profissionais da nossa área tentaram implementar para dublar remotamente e não tiveram sucesso porque o computador não estava compatível com a conexão, ou não tinha uma conexão compatível, ou não tinha um tratamento acústico, ou não tinha um isolamento acústico. E esses não conseguiram trabalhar. E outros que não conseguiram nem montar essa estrutura por causa de incapacidade financeira mesmo. Não tinham recursos. Ou ele tinha que optar, ou ele comprava uma estrutura dessa, ou ele se mantinha durante esses meses, pagando o aluguel, comprando alimento e tal. Tá, mas um dia tudo acaba, o dinheiro acaba, né? Como ajudar esse pessoal? E aí teve a ideia do projeto Falou Quem Fala, que é um projeto fantástico. Por quê? Porque ele traz exatamente esse contato que nós estamos tendo agora com os fãs, para ajudarem numa questão nobre, que é montar um fundo, um caixa, para distribuir entre esses que não estão tendo a oportunidade de levantar recursos para se sustentar. Graças a Deus, eu não estou tendo esse problema. Eu estou conseguindo, nessa quarentena, trabalhar, estou trabalhando, está dando tudo certo. Mas e quem não está conseguindo? Então, alguns amigos da dublagem se reuniram, tiveram essa brilhante ideia e montaram esse projeto. E o projeto consiste em quê? É uma vaquinha virtual. Você entre lá no @Projeto Alô, lá no Instagram, que vai ter todas as informações. Isso aí, aqui embaixo. Entrem lá e vejam as informações para você ajudar. E vocês terão os prêmios, que são desde um áudio com o seu nome, com alguma fala de algum personagem que você gosta, até uma live particular com o seu dublador preferido. Você vai ter lá meia hora para conversar sobre todos os assuntos que você quiser com ele. E cada um desses prêmios tem um valor para você ajudar. E eu estou fazendo parte desse projeto, né? Eu sou um dos dubladores de projeto Tá Crescendo, começou menorzinho e agora tem mais dubladores ajudando a gente nesse projeto.
E eu sou um dos dubladores que está ajudando. A gente está fazendo live, a gente está fazendo áudio, está mandando pro pessoal, o pessoal está gostando. E a gente está pedindo muito para que seja divulgado. Por mais que você que goste de dublagem não tenha condição financeira também de ajudar, mas divulgue isso nas suas redes sociais, divulgue entre os amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas que tenham a oportunidade entrem em contato, consigam, porque assim a gente está conseguindo fazer com que essas pessoas não passem necessidade e, além disso, a gente está conseguindo comprar equipamentos para essas pessoas conseguirem dublar em suas casas. Então a gente, além de ajudar propriamente com dinheiro, a gente está dando condições dele se sustentar, que é o melhor, né? A pessoa se sente melhor assim. Então, para a gente continuar fazendo com que essa magia chegue até a casa de vocês, a magia da dublagem, a gente pede muito encarecidamente para que vocês ajudem nesse projeto. E eu estarei aqui à disposição para fazer quantas lives forem precisas, quantos áudios forem precisos e quantas ligações forem precisas para ajudar nessa causa aí, que é uma causa nobre. Então, o que vocês puderem divulgar, eu sei que você vai divulgar, claro, mas o que os seus espectadores, os nossos aqui que estão assistindo, puderem ajudar, eu ficaria muito agradecido. Então, @projeto Alô, entre lá e veja todas as informações. Perfeito, isso que é interessante. Quando eu fiquei sabendo da ideia, eu pensei, por que também não dar uma força? Que eu também sou tradutor, eu sou um colega de vocês de trabalho. E por mais que não, eu também preciso dos trabalhos. Não posso ficar esperando que a situação melhore, porque a gente sabe, o mundo não parou, as coisas estão se readaptando, eu me readaptei, tive que me readaptar de uma forma ou de outra. Mesmo não tendo trabalho, é ocupar com alguma outra coisa. Infelizmente, quanto mais você fica parado esperando que alguma coisa aconteça, você vai ficar parado, você se enferruja. Então, a melhor forma, ocupe sua mente, ocupar sua mente com alguma atividade. Seja lá, trabalhando com alguma outra área, mesmo se arriscando infelizmente, ter que encarar esse ambiente inóspito, a gente não sabe quando a gente possivelmente vai vir uma vacina pro final do ano, nós não sabemos o que pode acontecer. Tudo é possível. E eu não diria que é impossível. Essa palavra, para mim, não existe. Eu prefiro dizer despossível, que é o termo que a Alice no País das Maravilhas proporcionou. Que diria que é aquilo que não se deve ser realizado. E impossível pode se tornar possível. Agora, despossível, não. Então, é uma coisa que está acontecendo. A gente tem que estar se preparando. E acho que é o ano do preparo, não um ano que foi, digamos assim, a gente não imaginava que isso iria acontecer, mas quem sabe? O home studio, a dublagem em casa, pode permanecer, nós não sabemos. Pode ser também que haja uma hibridização. É uma incógnita, não dá pra gente saber. Eu não me arrisco a dizer o que vai acontecer, porque seria leviano da minha parte. Mas a tecnologia está aí para nos ajudar, está nos ajudando agora, então vamos nos beneficiar do que a gente tem agora, né? Eu costumo dizer, nossos mestres no Kung Fu dizem que o ambiente atual que nós estamos vivendo é um ambiente de guerra, né? E numa guerra você usa as armas que você tem em mãos. As armas que nós temos em mãos agora é dublar remotamente, para não fazer a máquina parar, né? Então vamos dublar remotamente. Exato. E isso enquanto essa situação se perdurar. Aí Sim. Depois vai ser discutido o que pode ou não acontecer. Sim. Mas assim, nós somos seres humanos, né? O contato é muito bem-vindo pra gente. Então, jamais eu trocaria uma dublagem remota por uma dublagem presencial. Você tá ali olho no olho, você tá vendo as pessoas, você tá sentindo. É diferente. Agora, pode ser uma alternativa para alguns casos específicos? Pode ser? Pode. Não sei. A gente não sabe de nada ainda. Vamos viver um dia de cada vez. Né? Exato. A melhor coisa. Exato. E isso vai ficar como lição para muita gente. Bom, eu vou fazer aqui um rápido bate-bola. Uma palavra, o que vier à sua mente. Tá bom. A começar, essa palavrinha que sempre começa. Dublagem. Paixão.
Vida. Plenitude. Artes marciais. Tudo. One Punch Man. Presente. Projeto Alô Quem Fala. Solidariedade. E por fim, e para finalizar, o que realmente você espera? A sua esperança. Eu espero que, de uma forma ou de outra, nós aprendamos a lição de tudo que está acontecendo, né? Porque eu acho que uma das funções nossas aqui, né, enquanto vivos, né, é aprender com as dificuldades da vida. Porque senão a gente vai ficar sempre martelando nas mesmas dificuldades. Então, o que eu espero é que as pessoas tenham aprendido com tudo isso, com esse afastamento, tenham se tornado mais solidárias, tenham voltado mais para si, né, para olhar para si. Nós tivemos tempo de pensar em muita coisa, né? Não tivemos trabalho, então eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos. Eu vejo como uma oportunidade. Tá certo que muita coisa ruim aconteceu, nós estamos trabalhando para que os danos sejam os menores possíveis, nós eu estou falando enquanto profissão, mas eu acho que o X da questão é aprender, é a lição. O que nós temos que tirar de proveito disso? Porque tudo tem uma lição, né? Então vamos tentar tirar o melhor proveito de tudo isso e com a certeza de que tudo passa, porque tudo passa. Perfeito. E vai passar. Vai. Só temos esperança. Não espere. Esperance. Vou dizer uma amiga minha, ela me falou uma frase marcante. Sempre não fique esperando. Você tem que esperançar para que dias melhores venham, fazendo a sua parte. Para que o mundo comece a girar no seu tempo, na sua velocidade, para que todas as coisas se aconteçam. E o universo nos ajude. Mas é claro, ele lá em cima nos ajudar também. Exatamente. Fala Deus nos ajudar, porque é a coisa que nós nos mantém firmes. A gente tem alguma fé, tem alguma esperança. E, bom, pessoal, mais uma vez, quero agradecer por você ter concedido a entrevista. Foi um prazer imenso. Finalmente, eu preciso dizer, finalmente, depois de meses, anos até. Você esperou, mas não perdeu a esperança. Exato. Eu esperei, mas na verdade eu esperancei, na verdade. Muito pelo contrário. Eu fui esperançando. Porque a gente sabe, o tempo, a gente não sabe o que pode acontecer. Daqui uns meses eu posso estar agora, não só atuando como tradutor, mas atuando ao seu lado. Sim. Por que não? Por que não? Já pensou que legal? Né? Coisa que já estou decidido já. Confesso, já tá. Isso é público. Já estou decidido há muito tempo já a fazer isso. Dizendo que já estou enveredando. Já enveredei praticamente. Tanto atuando, fazendo outro serviço de modelo, outro serviço de trabalho. Que o mundo não para. Enquanto você está. Se fala como consideração, que é legal, depois vou deixar a palavra na parte de consideração final. Eu acho que é importante você estar ocupando sua mente, você está fazendo vários trabalhos, não ficar só esperando que o trabalho da sua área venha para você. Infelizmente, não dá para a gente só viver de uma coisa, impossível. Então, você tem que estar tendo vários serviços, várias produções, e acho que é isso para o público. E eu gostaria que você deixasse alguma consideração final para o público, para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo. Bom, turma, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Como nosso ilustre interlocutor aí disse, foi muito difícil esse nosso encontro, porque, como eu disse, a minha agenda é extremamente agitada, né? Porque eu escolhi isso para mim, ter esse contato com a dublagem, ter esse contato com o Kung Fu e me aprofundar nos dois. Mas foi gostoso demais estar aqui com vocês, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E eu fico à disposição aí, me sigam nas redes sociais. Eu não sou... tá aqui embaixo. Eu não sou... Vou adiantar, porque às vezes eu demoro a responder, porque é muita coisa, né? Mas eu sempre respondo, fiquem tranquilos. E sigam também aqui o Instagram da minha escola, tá aqui embaixo também.
E aí vocês vão conhecer um pouquinho desse outro lado aqui que o Yuri vive também. Vai ser um prazer recebê-los aí na escola para fazer uma aula, conhecer o Kung Fu com uma visão bem interessante. Tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. E nos vemos em breve. Perfeito. Então é isso, galera. Quero novamente agradecer por você ter participado. Novamente agradeço as pessoas que me mandaram perguntas. Ao Vinícius Roberto, do Debate com Dublagem, que ele que idealizou, sempre quis fazer essa pergunta, é um dos seus grandes fãs de dublagem. Muito obrigado. E também quero que vocês acompanhem o trabalho do Yuri, acompanhem o projeto Alô Quem Fala, nos ajudem, que isso é muito importante para nós profissionais do meio da dublagem, mas para todos os profissionais que estão envolvidos, não é só os dubladores, os tradutores, os mixadores, os diretores, as casas de dublagem precisam do seu apoio nesse momento. E não só isso, também convido vocês a conhecerem o trabalho do meu irmão, Rafael Yamani, que faz caricaturas em estilo mangá, Yamani Artes. Também, quem quiser serviço de relojaria, meu pai está fazendo na Paulista, Avenida Paulista, 392, Boulevard, Shopping Boulevard Montemar, perto do metrô Brigadeiro, facinho de achar, loja 114, e me acompanhe nas minhas redes sociais, no Yamani Studios, no meu Instagram, que eu vou estar lá sempre também conversando, sempre vou estar fazendo, tem coisas aí bacanas que estou produzindo, e preparando coisas especiais em uma nova fase. Como falei, estou enveredando também o caminho fitness, trabalho de saúde, e como falei aqui, não é só o universo nerd que a gente aborda, vai abordar mais também questões de saúde, espírita. Legal. Agora, esse é o momento de nós procurarmos, refletirmos, nós procuramos ver alternativas. O mundo não parou, só tá assim, bem devagarinho. Isso aí. É isso aí. Concordo plenamente. E é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.